Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? Esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, irmãos e irmãs, o interessante dessa palavra de Deus hoje são os questionamentos aqui nos apresentados por Marcos, que começa a fazer tais perguntas: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? Esses grandes milagres realizados por suas mãos? Este não é o carpinteiro? Não é o filho do carpinteiro? O filho de Maria, que conhecemos bem, que está aqui, que vimos crescer? Como é? Na verdade, o interessante aqui é o escândalo da encarnação, do Verbo que se faz carne. Na verdade, esses compatriotas, ou melhor, compatriotas da terra de Jesus, eles olhando para eles mesmos, eles dizem: ó, ele é igual a nós, tem as mesmas fraquezas que nós, como é que pode fazer tudo isto? O escândalo da encarnação. Talvez nós vamos entender, não justificando, é claro, mas na nossa sociedade de hoje, por exemplo, se alguém que era um gari, um lixeiro, popularmente chamado, vulgarmente chamados, né? O filho dele passa em medicina, é doutor e vai começar a atender numa clínica, num UPA desses da vida, pertinho da tua casa. E vai dizer: mas não é filho do meu vizinho? Vai acertar nos remédios? Vai realmente me consultar? E aí a incredibilidade, o não acreditar, nas condições, digamos, intelectual do outro, porque eu o conheci, os pais dele são simples demais para que ele tivesse
tanta sabedoria. O escândalo da encarnação é que é a grande crise nesse evangelho de hoje. Por outro lado, Jesus sente-se triste. Tem aqui uma tristeza em Jesus, porque ele levou os seus discípulos com ele para sua terra, para também alegrar sua terra com a libertação, com a cura, com os milagres, com os prodígios, com a visita, rever as pessoas. Jesus também queria, na sua humanidade, participar também, de novo na sua casa, com a sua mãe, com os seus irmãos, com suas irmãs, ou seja, aqueles que faziam parte daquela família, daquele núcleo, que eram chamados irmãos e irmãs. Jesus queria também experimentar mais um pouquinho dessa questão afetiva do ser humano. E, no entanto, não pôde fazer milagre nenhum ali. Por quê? Porque também, quantas vezes Jesus dizia: tua fé te curou, tua fé te salvou, tua fé. E eles não tinham fé. Jesus não encontrou fé na sua própria terra, com os seus. E aqui mora esse grande perigo. Jesus veio com tanta alegria e quis manifestar o poder do Pai, manifestado na pessoa do Cristo, que é Deus, que vive e reina, mas não pôde. Diz aqui, ele admirou-se com a falta de fé deles. Admirou-se com a falta de fé deles. Por quê? Porque eles conheciam a Sagrada Escritura. Porque eles sabiam que Jesus estava viajando e tinha assumido a missão. Depois que João Batista morrera, Jesus começou a missão de João, ou recomeçou a missão, ou continuou a missão. E é interessante que essa missão continua ainda hoje passando pelas mãos de tantas pessoas, quantos padres, quantos bispos, quantos papas, quantos santos e santas já morreram, já estão na glória, porém antes de chegarem lá, fizeram esse papel de anunciar. Então hoje nós somos convidados a fazermos essa experiência de fé, não escandalizar o coração de Jesus, mas termos uma fé inabalável, uma fé concreta, uma fé que desperta, que traz alegria, que traz anúncio da verdade do Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos conceda a alegria de termos fé no seu Filho Jesus, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes, nos conceda a alegria de darmos continuidade à missão do Instituto Rainha do Clero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.